honramos quem mais nos fez sofrer, sacrificando a nossa própria felicidade. É aquele tipo de frase do Bert Hellick que às vezes choca e causa uma estranheza no primeiro momento. Mas a gente vai tentar conversar aqui e elaborar o que significa isso. E no final aqui da nossa conversa, eu vou te propor um exercício que você possa fazer justamente para começar a lidar com algumas permissões. Se você está chegando agora e esse assunto te interessa, ou as constelações familiares de uma forma geral te interessa, eu te convido a se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, porque isso pode estimular o YouTube a disparar mais informações a respeito desse conteúdo para quem se interessa também. Então, quando a gente pega algumas frases assim do Bert Hellinger, algumas nos tocam profundamente, outras causam uma estranheza. É interessante a gente compreender que não é um conceito filosófico, uma frase feita que é imposta nos processos terapêuticos. É o contrário. A partir de várias vivências, de várias constelações, aquela mesma dinâmica se repetindo, ela traz à tona essa informação que o Bert Hellinger organizou em uma frase, né? Somos capazes de sacrificar nossa própria felicidade para honrar justamente aquelas pessoas que mais nos fizeram sofrer, para permanecer em contato, permanecer vinculados com aquela pessoa que nos fez sofrer. E aqui é uma coisa interessante. De uma forma geral, a gente compreende esses movimentos acontecendo em constelação e entendendo que nos sistemas, de uma forma geral, ser feliz é uma atitude que depende de muita coragem, depende de uma permissão e depende de muito respeito em relação à nossa família de origem, aos nossos primeiros afetos. Porque na felicidade nós somos sozinhos. Na infelicidade nós temos companhia, nós fazemos parte. E como a gente já viu em alguns outros vídeos, a gente já falou aqui, pertencer, fazer parte é a essência, é a maior necessidade humana. E somos capazes até de sacrificar nossa própria saúde, nossa felicidade e até a vida para permanecer, para continuar pertencendo, né, a um sistema. Tem um vídeo aqui que a gente fala um pouquinho sobre isso, as 3 leis de amor, e a gente vai falar um pouquinho sobre pertencimento. Você pode acessar, mas só se você quiser. Então, nessa companhia, nesses vínculos, a gente percebe nos atendimentos, nas dinâmicas sistêmicas de uma forma geral, que o amor nos une, mas na dor essa união é muito mais forte. A dor consegue conectar mais os sistemas, as relações familiares do que o próprio amor. Vemos isso na prática. Talvez você tenha até essa noção. Famílias, sistemas que sofreram muito determinadas condições acabam se tornando mais unidos. E seguir para a felicidade, seguir o seu próprio caminho, acaba sendo mais difícil muitas das vezes. Por que isso? Porque ser feliz depende essencialmente de você viver a sua vida à sua maneira, escolher o seu próprio caminho. E como eu disse anteriormente, isso exige uma certa coragem e muito respeito, né? Um respeito por fazer diferente. Poder olhar para trás, poder olhar para o nosso sistema, para a nossa família e dizer para si mesmo, por amor a vocês, eu vivo a minha vida do meu jeito, né? Pela nossa história, eu seguirei adiante, serei mais feliz, serei mais próspero. Então, é um movimento de muito respeito. Quando a gente tende a sentir ou mesmo falar, apesar do que aconteceu, eu vou ser feliz, isso é justamente o movimento que gera bloqueio. Porque eu tento seguir à frente, mas olhando para trás, sempre com um comparativo. Eu não vivo a minha maneira. Isso é mais pesado, é difícil seguir adiante. E são movimentos, como a gente já viu anteriormente, que são sutis, a gente não percebe no dia a dia. Começa a seguir, daqui a pouco escorrega. Começa um relacionamento, daqui a pouco tomba. E assim a gente vai nesse zigue-zague, né, nessa montanha russa, e não entende exatamente por que isso acontece. Então, esses vínculos, de uma forma geral, direcionam a nossa vida, não é? Pertencimento, ordem e hierarquia e a lei de equilíbrio, de troca entre os iguais. Quando a gente olha para o nosso sistema de origem, e aqui eu vou falar, quando a gente fala de honrar quem nos fez sofrer, vou falar um pouco das pessoas do nosso sistema de origem e daqueles que se vincularam, não faziam parte dele, mas se vincularam. Então, por exemplo, quando há uma história muito pesada na relação com uma mãe, na relação com o pai, com esses primeiros afetos da nossa família de origem, há marcas que são muito pesadas, não é? E sem perceber, exatamente por aquela dor, às vezes nós honramos essa história, nós permanecemos sabotando a própria felicidade em prol daquele vínculo. É uma forma de dizer, de uma forma inconsciente, de falar assim: olha o que você fez na minha vida, né? Eu permaneço infeliz, eu permaneço triste, eu permaneço
no fracasso para que você sempre lembre do que você fez comigo. É uma forma inconsciente de beber veneno querendo que o outro sofra com isso. Percebe? E fazemos isso sem notar. Quando o movimento de permissão sempre vai atravessar a necessidade de olhar para a nossa história, de perceber o que aconteceu. E diferente do que muitos falam aí fora, não significa de passar pano, não é, para alguém que cometeu um crime, para alguém que fez algo terrível, para uma dor, tentar esquecer uma dor, esquecer um sofrimento terrível. Não tem nada a ver com isso. Mas aqui nós olhamos justamente para aquele que busca, o sofrimento daquele que busca o processo terapêutico, quase sempre aquele que se sentiu vítima de uma dor. E essa dor, não importa o que foi, ela faz parte. Essa história, por mais difícil que tenha sido, ela faz parte da sua história. Ela não será deletada, não é possível. Mas exatamente nessa história também há muito da sua força. Muito do que você pode tomar disso e exercitar, trazer de força na sua vida, só é possível porque essa história foi desse jeito. E isso não quer dizer que vai ser ignorado o que foi doloroso, o que foi terrível muitas das vezes nessa história. Então, olhar para os que vieram antes e dizer em seu coração: olhe para essa história em sua totalidade. E no que foi sua responsabilidade, eu deixo a seus cuidados, para aqueles, né, que causaram alguma dor. Quando a gente fala de pai e mãe e esses primeiros afetos, né, os maiores na hierarquia, muito do que eles fizeram foi a partir do que eles tiveram. Né? Mas existe o nosso desejo infantil de que papai e mamãe possam dar mais do que tiveram. Né? E como a gente sempre fala, pai e mãe dão o que podem a partir da vida que tiveram. Se você acha, né, essas pessoas muito fechadas, muito duras e até violentas, experimente perceber como foi para eles, como foram os pais deles, porque os pais dos seus pais, né, são uma relação, os seus avós são uma outra relação. Tem coisas que aconteceram ali que você não faz nem ideia, mas fazem parte da história. Né? E volto a dizer, isso não é para atenuar nada, é apenas para perceber que existe, né, um pouco mais quando a gente se afasta e olha para essa história numa totalidade. Ainda assim, há histórias que envolvem, como disse, violências e até crimes. E aí é um processo que exige muito cuidado e muito respeito. O que foi, foi, e qualquer criminoso deve pagar por seus crimes. Esse ato tem que ser observado à luz da justiça. Mas importa para você agora é poder se autorizar a viver a sua própria vida. E a sua própria vida passa por essa história também. Da mesma forma, pessoas de fora do sistema que provocaram uma dor terrível, né? Eles fazem parte da sua história, se vincular à sua história. Tentar simplesmente deletar muitas das vezes o que nos faz entrar em processo de repetição. A gente tenta seguir à frente, mas dirige olhando pelo retrovisor, sempre olhando para trás, sempre comparando as histórias, né? Sempre arrastando essa corrente com a gente. Então, o movimento é o contrário. A oportunidade de olhar para a história de uma forma geral, tomar posse do que foi, tomar para si a força que é necessária da história como ela foi, deixar as responsabilidades na mão daqueles que provocaram algo nesse sentido e se permitir seguir a vida, se permitir olhar adiante, né? Não tentando deletar a história, mas tomando para si a parte que te cabe, sem culpas e responsabilidades para além, né, do que seria viável. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Eu te proponho, né, no seu tempo, no seu espaço aí, apenas fechar os seus olhos e experimentar internamente o sentimento de se permitir esse primeiro exercício, e é de fato um exercício, onde você deixa voltar à sua mente a imagem daquele ou daquela pessoa que te provocou esse sofrimento, onde você percebe que ou a coisa não foi legal, ou não como deveria, ao seu ver, ou aquela marca realmente de sofrimento que aconteceu na história. Perceba-se no seu tempo, dentro da sua possibilidade, percebendo essa figura à sua frente do jeito que ela se apresenta. E a partir desse movimento, se experimentando apenas falar, e é importante que você, no seu cantinho, verbalize, experimentando saindo da sua boca e sempre atenta a como o seu corpo reage a isso. Quando você pode olhar para essa pessoa e olhar muitas das vezes para a história como um todo e se permitir no seu coração dizendo: olhe agora para toda a história como ela foi e olhe para você como você é.
deixo a sua responsabilidade, a sua parte aos seus cuidados e dou a mim o direito de olhar para a minha vida. Tomo posse de tudo que foi como parte da minha vida e me autorizo a seguir a minha vida feliz, à minha maneira. Esse é um movimento, no seu tempo, onde você pode se experimentar e perceber como foi entregar a responsabilidade na mão da outra pessoa, como foi se permitir fazer esse movimento em direção à sua própria vida. Foi simples, foi pesado, foi difícil, não vejo como isso seria possível, não tem problema. O importante é se respeitar e se perceber, porque isso também tem um tempo, isso também tem uma caminhada. Perceba, por amor a toda essa história, por amor ao meu sistema, por amor à minha família, eu me permito ser feliz. Porque tudo foi como foi, porque a história me trouxe até aqui, eu dou o passo seguinte. Nunca é do zero. É perceber alegrias e dores como degraus dessa escada que me trouxe até aqui. E por amor a tudo como foi, me permito dar o passo seguinte. Sem desconexão e sem me prender totalmente ao que foi antes. Assim, eu dou um passo além. No seu tempo. Até a próxima.